Bom, muito prazer, né, estar aqui com vocês nessa ocasião para fazer essa apresentação, né, que é uma homenagem ao professor Pedro Poder, meu colega e amigo. Inicialmente eu queria pedir desculpas por não ter podido estar presencialmente com vocês, né, porque embora o governo tenha acabado com a pandemia, né, por portaria, mas a pandemia, pelo visto, os vírus não tomaram conhecimento disso e continuam se propagando com muita destreza e presteza, né? De modo que eu sou portador de várias morbidades, como eles dizem, e não quis me arriscar a contrair essa doença novamente. Já tive um exemplar dela em dezembro e não foi agradável. Aliás, o governo tem querido acabar com várias coisas, né? Isso, inclusive com a ciência, com a tecnologia, com a inovação, né? Com as universidades federais, não é isso? Sufocando, né, os seus orçamentos do Ministério da Ciência e Tecnologia e das verbas destinadas às universidades federais. E talvez, embora a resiliência dessas instituições seja forte, mas pode ser que ele consiga acabar, se por acaso perdurar essa situação. Bom, inicialmente eu queria falar um pouco sobre o Pedro, né, que a formação acadêmica do Pedro, naturalmente eu vou falar aqui sobre a parte acadêmica do Pedro, né? Ele teve uma formação em Ciências Sociais aqui na UF, depois ele fez mestrado em Antropologia no Museu Nacional e doutorado em Sociologia, né, com o Luiz Antônio Machado da Silva, que infelizmente também falecido, que também era mestre em Antropologia no museu, professor dele, Machado, e fez doutorado em Sociologia, né? Então essa convivência dos dois, né, eu acho que ela se exemplificava pelo gosto, né, dos dois pela etnografia, né, porque tanto o Machado era um sociólogo que trabalhava com etnografia, quanto o Pedro também era fã, né, dessa metodologia, né. Aqui na UF ele teve uma formação, né, especialmente com a professora Simone Guedes, também falecida. Infelizmente estamos falando de várias pessoas queridas, falecidas recentemente, e teve contato com aquilo que pejorativamente era chamado na época, né, de Escola Antropológica de Niterói, mas que, bem-humoradamente, nós resolvemos adquirir esse rótulo, né, e transformar essa coisa que era um pouco pejorativa, bastante pejorativa, numa característica, né, que o professor Wagner Neve Rocha, que foi, na verdade, o fundador dessa forma de pensamento, né, uma vez definiu publicamente, que a Escola Antropológica de Niterói se caracteriza principalmente por não ser proibido pesquisar nada, né, o que não era um hábito, né, muito comum nas ciências sociais ainda, né, naquele tempo, iniciando suas pós-graduações aqui no Rio. Eu, por exemplo, quando fui fazer o Museu Nacional, eu trabalhava no mercado, né, com a Bolsa de Valores, e quis fazer minha dissertação de mestrado sobre isso. Naquele tempo as dissertações levava 4 anos, né, e você escrevia coisas de 300 páginas e tal. Eu queria fazer uma etnografia lá sobre as práticas, né, do mercado, e
Aí, mas o meu orientador, o professor Roberto da Mata, né, disse, não, olha, Roberto, você precisa, é melhor você fazer sobre um tema mais tradicional, né, então, sobre alguma coisa porque senão vai ficar com essa pecha, né, de estar estudando uma coisa nova. Ironicamente, ele também, que depois que ele estudou as sociedades indígenas, né, foi estudar o Brasil, e principalmente, né, o dilema brasileiro, né, como ele coloca, né, dessa coisa da igualdade e do individualismo versus, né, o holismo e a hierarquia, né, a aplicação da teoria de Montiana, né, do Luiz de Moon, à sociedade brasileira. Também, né, eu fui testemunha, inclusive, nos Estados Unidos, as pessoas acharem que isso não era uma coisa, vamos dizer, séria, né? Então, esse pendor, né, pela etnografia, de certa maneira, me aproxima do Pedro, né, porque eu também fiz uma etnografia, né, sobre as práticas do sistema de justiça criminal no Rio de Janeiro, né, que durou 3 anos, né, e acabei escrevendo uma parte dessa etnografia que está no meu livro, né, que está inclusive na Amazon. Foi por lá que eu editei, a 3ª edição, né, e que escrevi, afinal de contas, sobre as práticas da polícia, né, da polícia judiciária, né. E o Pedro escreveu, né, sobre a identidade profissional entre os agentes penitenciários, né, quer dizer, 2 assuntos que não eram comuns, né, e não eram objeto principalmente de etnografia, podia ser objeto de uma reflexão sociológica maior, mas a etnografia não era uma coisa comum. E ele representou essa etnografia no trabalho dele, como eu realizei na prática. Para vocês terem uma ideia, quando eu estava lá nos Estados Unidos, a professora Sally Moore, que era da minha banca, né, ela, quando eu entreguei o texto para ela recebeu, então depois me chamou e disse, Roberto, está faltando a bibliografia, cadê a bibliografia sobre a polícia no Brasil? Eu digo, está toda que tinha aí. Harvard tem uma biblioteca, né, chamada Widener Library de Ciências Sociais, que é um negócio impressionante, né, tem tudo do mundo todo, inclusive do Brasil, né, em português, mas as outras coisas todas nas mais diversas línguas. E naquela época eu contava com 13 milhões, né, de exemplares, etc. E ela então pegou, de uma forma um pouco grosseira, né, pegou o telefone e ligou para a biblioteca e pediu para fazer uma busca, né. Aí depois ela me chamou de novo e aí pediu desculpas. Ela disse, olha, se desculpe, mas que realmente eu não imaginei que esse assunto não tivesse sido estudado no Brasil e tal. Eu digo, tudo bem, mas tal. Então, pelo visto, você realmente é a primeira pessoa que está fazendo isso. Eu digo, não sei, deve ser, né? Não é isso? Então, esses assuntos, né, a gente pode dizer que eles eram obscuros, né, ao olhar etnográfico. E isso tem algumas consequências sérias, né, aqui para a sociedade brasileira, né, para o sistema de justiça criminal, para o sistema de justiça como um todo, né, e eu vou enumerar algumas delas, não todas, evidentemente, mas algumas das principais, né. A primeira é essa confusão que se faz no direito entre teoria e doutrina, né. As doutrinas, né, elas não são teorias, né? As doutrinas são opiniões autorizadas sobre alguma coisa. Então, o saber jurídico se constrói como um saber doutrinário e ele não é um saber científico, porque ele não parte, né, dos métodos que a ciência utiliza para fazer as suas conclusões, para chegar às suas conclusões. Isso, ele emprega na sua construção, principalmente, o método da lógica do contraditório, né, que é uma oposição de opiniões autorizadas, em que uma autoridade superior, né, vai decidir quem ganha e quem perde, né. Não confundir, então é como o argumento de autoridade é o principal instrumento de construção do saber jurídico, né. Tanto o argumento de autoridade no judiciário, né, depende da autoridade do juiz na decisão, entre as partes, né, que se degladiam, como o saber jurídico também é construído
dessa maneira, como a gente aprende na Faculdade de Direito, né, a qual, como vocês sabem, eu também frequentei. Né? E essa lógica do contraditório não deve ser confundida com o princípio do contraditório. O princípio do contraditório é de outra ordem. O princípio do contraditório é o princípio que diz, nas sociedades contemporâneas, que você, sendo acusado de alguma coisa, tem o direito de se defender. Em outras línguas, isso é chamado de princípio adversário. Ou seja, você tem o direito de se defender porque duas partes, né, constroem uma verdade, nas palavras, inclusive, dos teóricos americanos, né, constroem uma verdade melhor que uma parte só. Né? Mas eles podem concordar. E a lógica do contraditório impede essa concordância. Né? Alguém tem que ganhar e alguém tem que perder. Então, isso implica que você não tem consenso. E você não tem exatamente aquilo que constrói o pensamento científico, né? Que é o consenso provisório sobre os fatos. É um consenso, embora provisório, sobre aquilo que se chama de fatos. E fatos são aqueles elementos que os pares acham, junto com o pesquisador, autor, que isso aconteceu, que isso é uma coisa demonstrável. Né? Os fatos são demonstráveis. Isso mesmo científico de uma maneira geral, né? Tanto para as ciências naturais como para as ciências humanas e sociais. E isso tem um efeito muito pernicioso, né, na convivência entre as ciências sociais, que estudam esses fenômenos, e os agentes, né, que praticam essas instituições, né, que fazem a prática dessas instituições. É que há uma contradição, né, uma oposição entre a doutrina e a prática, que é conhecida no direito. Mas só que o direito diz assim, não, a teoria é a prática, a teoria na prática é outra. É, né, uma fala frequente entre os profissionais de direito. Né? E, no entanto, né, a teoria não pode ser diferente da prática, porque a prática é uma construção entre teoria e prática. Não é isso? Então, esse é o resultado da teoria e, por isso, ela se modifica, etc., porque vai encontrando novos objetos. Então, primeiro, o conhecimento das ciências sociais, humanas e naturais é provisório, não é definitivo, e ele se constrói através de consenso. O direito, o pensamento dele, ele diz que é uma ciência para ganhar um status de conhecimento definitivo, correto, certo, permanente. Né? Então, não é um método científico, o resultado do método científico. Né? E, por outro lado, ele funciona com as opiniões autorizadas, que são confundidas com a argumentação. Então, no direito funciona o argumento de autoridade, nas ciências sociais funciona a autoridade do argumento, né, o critério básico para isso. E com isso não se criam, né, teorias sobre os sistemas de justiça brasileiros, porque essas teorias teriam que partir das etnografias das práticas. Mas o direito, a teoria, a doutrina jurídica não quer saber da prática, ela quer saber, ela é um vir a ser, né? Ela quer saber, só quer saber da prática na hora que alguém erra, ou que aí ela vai procurar o culpado para punir o culpado. Né? Aí o culpado é punido, está resolvido o problema, não olha para o sistema de práticas, etc., como é que ele está funcionando. Também não cria protocolos, né, que orientem essas práticas de maneira uniforme. Né? Não há protocolos na polícia, não há protocolos. Quer dizer, mas ninguém usa. Né? Aqui no estado do Rio, inclusive, a União Europeia financiou a criação de protocolos para a polícia e tal, está tudo trancado numa sala lá, com uma edição de 1000 exemplares cada um. Né? Então se vê que fizeram, mas ninguém usa isso porque acha que são restrições às práticas. Né? Então as práticas ficam sempre se opondo, né, às formas doutrinárias de imaginar como é que o sistema funciona. Vocês veem o tamanho desse problema. Né? Não se criam explicações, interpretações teóricas, propriamente ditas, sobre o sistema que levariam ao conhecimento do sistema mais adequado e que permitiria, inclusive, o seu aperfeiçoamento, sua modificação. Desse jeito, o sistema não anda. Né? De jeito nenhum, porque de um lado está a doutrina, que diz que é uma coisa, e do outro lado está a prática, que faz outra. Né? A outra questão importante aqui no Brasil é que em 1871 a justiça foi separada da polícia. Né? Sob esse pretexto de separar a polícia da justiça,
o que eles fizeram? Eles criaram o inquérito policial. O inquérito policial separou a polícia da justiça? Não. O inquérito policial subordinou, né, as práticas da polícia judiciária ao sistema judiciário. Né? Então a polícia ficou numa posição inferior, né, aos juízes, aos promotores, ao pessoal da carreira jurídica. Até hoje tem uma briga danada por causa de privilégios, né, e recursos, e salários, etc., né, entre os profissionais da polícia e os profissionais das carreiras jurídicas, porque, né, fora os delegados, os outros não são profissionais da carreira jurídica e não têm, né, esses privilégios. Por exemplo, aqui no Rio, né, nós temos um curso de tecnólogo à distância, do qual eu vou falar no final, e ele foi bolado pelos oficiais da Polícia Militar para os oficiais da Polícia Militar se formarem, né, nesse curso de tecnólogo em segurança pública e poderem fazer concurso para oficial. O que aconteceu? Em 2017, passaram uma lei na Assembleia Legislativa dizendo que só pode fazer concurso para oficial da Polícia Militar quem é formado em Direito, que é uma faculdade, um conhecimento, tem nada a ver com segurança pública, né? E tudo para quê? Para dizer que a Polícia Militar também quer ser uma carreira jurídica, também quer ter os privilégios da carreira jurídica, etc. E como aqui no Rio, se eu não me engano, 21 estados da federação impuseram, né, essa condição para ser oficial da Polícia Militar, isso para poder dirigir também o inquérito policial, para ser autoridade policial, etc, etc, etc. Né? Com isso também se reúnem, né, nessa inferioridade, né, um tratamento desigual, né, que se dá às pessoas, aos usuários, vamos dizer assim, da polícia e da justiça. Esse tratamento desigual, né, tanto judiciário quanto policial, ele está marcado na legislação brasileira, processual brasileira. Né? O processo penal estabelece a prisão privilegiada, que é uma prisão durante o processo, né, em que duas pessoas cometem o mesmo ato, e se uma delas tem curso superior, ela vai ser instalada em certas condições e a outra em outras condições muito inferiores. Né? E isso, às vezes, provoca até mesmo a morte da pessoa que está nas condições inferiores devido ao terror, né, que são esses presídios, essas casas de custódia, esses presídios que, pelo Brasil afora, né, que a gente está sempre vendo aí na televisão, chacinas, etc., etc., que não ocorrem nas prisões especiais, nas acomodações das prisões especiais. Não é isso? Além disso, essa existência, né, do inquérito policial, do processo e do outro processo diferente, que é o Tribunal do Júri, acarreta que o nosso sistema de justiça criminal tem 3 critérios de verdade. Né? Um critério inquisitorial para formar a verdade policial, um critério do contraditório, dessa lógica do contraditório para formar o processo judicial, e o inquérito da lógica da prova legal, que é uma lógica medieval, né, em que os combatentes se defrontam, né, e o mais competente ganha, independentemente dos fatos. E por isso que não é gravado o debate do júri, né, por causa disso, porque as pessoas dizem coisas que não têm nada a ver com os arquivos, com os processos, etc., para ganhar o júri do outro. Então, às vezes, os historiadores estão estudando um processo, aí acham que o cara vai ser condenado ou que ele vai ser absolvido, e o resultado do júri é exatamente o oposto por causa da oratória, né, do advogado ou do promotor. Não é isso? Com isso, esse sistema, com 3 sistemas de verdade, né, sistema de justiça criminal, que não forma um sistema propriamente dito, né, no sentido sociológico do termo, né, ele trata e provoca o tratamento desigual dos conflitos, né, porque quem não tem advogado e passa pelo processo inquisitorial, a verdade do cartório da polícia, que tem fé pública, vai prevalecer durante o processo todo. E o sujeito que tem um bom advogado não vai acontecer isso, né? Ele vai acompanhar, muitas vezes vai anular os procedimentos policiais, quer dizer, a verdade da polícia vai ter um valor muito menor, né? Então, e pode, porque é o contraditório, da lógica do contraditório, você criar uma versão completamente diferente da versão que veio que integra, né, o processo judicial. Né? Isso acarreta uma falta de previsibilidade
dos processos. Né? Talvez haja uma previsibilidade de acordo com as pessoas envolvidas, né? Porque há esse privilégio. Mas, se não for, né, de qualquer maneira, essa falta de previsibilidade, né, desiguala as decisões judiciais com referente ao status das pessoas envolvidas e não de acordo com o crime que elas cometeram, com a gravidade, né, maior ou menor do crime que elas cometeram. Né? O que é mais grave nesse aspecto todo é que esse ethos inquisitorial, né, que vai prevalecer, né, nesse processo, ele é negado por grande parte dos doutrinadores, né, brasileiros, com raras e honrosas exceções, inclusive exceções essas aqui do Paraná, né? Mas as pessoas dizem que essa inquisitorialidade acabou com a lei, né? Parecido com a portaria que acabou com a pandemia, então a Constituição acabou com a inquisitorialidade. É uma coisa divertidíssima isso, porque você continua aprendendo isso na Faculdade de Direito, você continua aprendendo na Faculdade de Direito que quem tem direitos civis o cidadão é o sujeito que vota, né? Ninguém explica esse negócio da igualdade jurídica para ninguém, né, como um fator fundamental nas repúblicas burguesas contemporâneas, etc. Né? E essa falta, essa negação desse ethos inquisitorial provoca, né, uma falta de controle do ethos inquisitorial, que é como na França tem. Né? A França reconhece que o processo do direito civil, né, do direito continental, da civil law, né? É um processo inquisitorial, então tenta controlar essa inquisitorialidade, controlando a autoridade do juiz, controlando a autoridade dos agentes, etc., né? Mas não deixando de ser inquisitorial, mas usando métodos de controle. Aqui diz que não existe, então está completamente fora de controle. Né? E isso é dentro de um sistema que tem também, doutrinariamente, um gap muito grande, porque tem um lado do sistema do direito constitucional, que diz que todos são iguais perante a lei. Né? A Constituição diz que todos são iguais perante a lei, ou seja, todas as pessoas, cidadãos diferentes, né? Diferentes em tudo, né? Em gênero, em aspecto, em classe social, etc., são todos iguais perante a lei. Mas a regra de aplicação desse princípio, na prática judiciária e judicial, ele é que a regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam. Ou seja, a regra da igualdade é desigualar as pessoas diante do direito. Ora, as revoluções burguesas introduziram um paradoxo, né, que o mercado produz a desigualdade material, sistematicamente, enquanto que o direito iguala formalmente os diferentes cidadãos todos e é essa a forma de neutralizar ou de mitigar a desigualdade material do mercado, é opor a sua desigualdade, a sua igualdade formal diante do direito. Né? Ora, o direito brasileiro desiguala em vez de igualar, ou seja, a desigualação é dupla. É dupla materialmente no mercado, que é inevitável, mas também é desigualada no direito, que pretende quinhoar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam. Esse mantra aparece, né, nos tribunais, nas sentenças dos tribunais, etc., é muito comum, inclusive na aprovação da lei de cotas, né, o fundamento do negócio da lei de cotas era exatamente essa, quer dizer, seriam desiguais, né? E não de transformar esses prejudicados, né, em iguais. Não, transformar, aquinhoar desigualmente os desiguais. Né? Isso faz com que as próprias resultados, né, das decisões policiais e judiciais desigualadoras sejam naturalizadas, que inclusive está escrito na lei. Né? E isso produz, evidentemente, insegurança jurídica, né, com relação ao resultado dessas decisões, e essa insegurança, né, é não só uma insegurança da própria sociedade, como uma insegurança do próprio mercado, né, que precisa de previsibilidade, de regras estáveis e previsíveis, coisa que aqui no Brasil é uma coisa dificílima. Né? Eu me lembro que uma vez eu ganhei meu dinheiro numa moeda
fiz a declaração de renda em outra moeda e recebi a devolução da declaração em outra moeda, entendeu? A restituição. Eram 3 moedas, e cada conta dessa você tinha que multiplicar por fatores 2,95, 84, 19, etc, etc, etc. Entendeu? Quer dizer, uma coisa completamente incompreensível para qualquer cidadão, a não ser o economista que fez as contas, né? Eu também nunca entendi essas transformações, não é isso? E isso combina aqui no Brasil, combina muito com a ausência dos direitos civis, né? Porque quando nós viramos um Estado-nação independente, no século XIX, nós continuamos, né, com o Império, quer dizer, com o antigo regime, onde a igualdade é dos iguais, dos semelhantes, não é a igualdade dos diferentes, né? Tinha nobres, plebeus, né, etc. Então, cada isso tem um regime de jurídico para essas categorias, né, de status social, e havia uma grande parte da população que não era nem sujeito de direito civil, mas era sujeito de direito penal, não se esqueçam, que eram os escravos, não é? Que eram considerados semoventes, quer dizer, seres equivalentes a animais domésticos ou domesticados, né? Então, não havia, e é exatamente nesse clima que em 1871 você vai separar a justiça da polícia, porque essa lei de 1871 coincide com o mesmo Congresso, com a mesma lei do ventre livre, né, que liberava a massa da escrava daí para frente, né, com os nascimentos. Então, não é difícil pensar que tivesse pensado exatamente 2 níveis de justiça, um para tratar com essa massa, né, ex-escravizada e outro para lidar com as pessoas, os cidadãos livres, né? Anteriormente livres na hora em que todo mundo fosse livre, né? Fazia essa discriminação. Né? Essa ausência de direitos civis também tem uma consequência muito grande que aparece, né, no trabalho do Pedro, no trabalho de doutorado dele, que é o qual eu tenho maior familiaridade, inclusive escrevi um prefácio para a edição que está sendo lançada, né? Que é que, na ausência de direitos civis, os cidadãos comuns não têm o direito à liberdade de locomoção, né? Então você vai nos presídios, né? Eu mandei nos presídios nesses 3 anos que eu fiz pesquisa, né, no sistema de justiça criminal do Brasil, fiz no polícia, tribunais, júri, penitenciárias, etc. Andei por esses caminhos todos fazendo etnografias, né? E eles dizem muito para você, né? Olha só, o cara aqui tem casa, comida e roupa lavada. Em casa ele não tem isso. Quer dizer, tá de boa, né? Tá de boa aqui. Então ele precisa sofrer para pagar, né? O regime restitutivo e não recuperativo, né? Que a prisão não é, mas tem a pretensão, né, teórica de ser, né? Então, o sujeito tem que sofrer, né? Então, se ele tem que sofrer, isso explica, né, as terríveis condições das prisões brasileiras até hoje, né? Porque quem está lá, né, normalmente não é cidadão, porque se fosse, não estaria metido naquelas pocilgas, né? E com isso, eu vejo ressuscitar de novo projetos de lei na Câmara Federal, né, que querem cortar o benefício daqueles presos que contribuíram para a Previdência e que as famílias teriam direito ao contribuinte ser aprisionado, né? Querem cortar esse benefício, quer dizer, é um confisco, né, das contribuições previdenciárias do contribuinte, né? Então todo mundo pensa, e eles já falam, porque a família do preso fica ganhando dinheiro. Ele não está ganhando dinheiro nenhum, está recebendo o benefício da Previdência que o sujeito pagou durante a vida dele, né? E então reproduz-se, né, de certa maneira, com esse ethos castigativo, né, a ideologia portuguesa, né, colonial, em que crime e pecado era a mesma coisa, né, e os processos eram iguais. A única diferença é se o cara ia ser julgado pelo bispo ou julgado pelo ouvidor, pelo auditor, pelo juiz, né? Nesse contexto todo, né, eu queria finalmente chamar a atenção de que a formação de quadros competentes, né, para estudar essas áreas obscuras, né, do nosso sistema de controle social é uma coisa fundamental, né? Nós temos feito isso lá no Rio, nessa Escola Antropológica de Niterói, né? Nós
formamos uma rede de pesquisa nacional e internacional, né? Está presente no Distrito Federal, mais 7 estados, está presente em 8 países, né? Sob esse rótulo do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos. Quem quiser ver na internet é só botar INEAC, INEAC, né? Vai aparecer o nosso site, temos o canal do YouTube também, e a sua criação e funcionamento eu devo ao professor Cláudio Salles, né, que está aqui me filmando, numa tarde, véspera de feriado, coitado, cheio de coisa para fazer, e eu resolvi vir aqui explorar e esse ambiente que eu estou aqui é o ambiente do LEME, né, Laboratório Estúdio Multimídia do INEAC, né? Foi construído com recursos da FINEP, inclusive, né? E se situa dentro do NEPEAC, que é esse núcleo de estudos em comparados à administração de conflitos, que é a sede administrativa, né, do INEAC. Esse INEAC é um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, né, que foi selecionado, né, em 2009 para compor essa elite, né, da pesquisa brasileira em todas as áreas do conhecimento. Naquela época havia 11, né, institutos na área de humanas e sociais, e nós fomos um dos 3 projetos contemplados na área de segurança pública, né. Depois, os outros 2, um não chegou a contratar e o outro também não se apresentou, não recebeu financiamento na segunda leva, que foi o segundo edital, a segunda chamada de 2014. Né? Então, estamos aí desde 2009 até hoje, para o presente, inclusive com prazo até 2024, né? Seriam 15 anos, né? Desenvolvendo e consolidando essa rede. E uma das coisas mais importantes que nós fizemos, juntamente com outras, né? Que, como, por exemplo, podem verificar nesse canal do YouTube do INEAC, que tem muita coisa ali que vocês podem aproveitar, conhecer, etc. Né? Defesa de tese, tem seminários, né? Tem palestras, tem webinários, tem, né, entrevistas, tem um monte de dados ali com pessoas do INEAC e de fora dele. Né? Mas esse grupo, a partir de 2012, se institucionalizou como uma reprodução do conhecimento. Né? Então, nós criamos, depois de sermos expulsos, né, do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia com esse projeto, né, fomos para a Faculdade de Direito, onde criamos, no Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito, esse projeto de segurança pública e social, né, um bacharelado de segurança pública e social, para concorrer no mercado da segurança pública. Exatamente para formar pessoas que vissem a segurança pública do ponto de vista da sociedade, né, e não do ponto de vista do Estado, né, que é a visão, inclusive, desse público no Brasil. A categoria público fala do público em geral, mas também fala do Estado. Né, uma coisa pública é uma coisa estatal. Em inglês e francês, public quer dizer coletivo. Né, public. Né? Aqui não, aqui está muito associado a estatal. Por isso mesmo que o ICHIF recusou o projeto, porque disse que aqui não era lugar de polícia, que segurança pública era um negócio de controle social, de repressão, etc. E recusou que esse curso fosse criado lá no tempo do Reúne. Então nós tivemos que ir para a Faculdade de Direito, onde foi criado o Departamento de Direito Público, né, um departamento de segurança pública e um curso de bacharelado. Logo em seguida, fomos chamados para criar um curso de tecnólogo à distância em segurança pública, que é esse que eu mencionei no início aqui da minha fala, né, que visava formar os policiais em segurança pública e social para que eles pudessem se tornar oficiais, assim como também para formar oficiais da segurança pública com curso de especialização. Né? Mas funcionou isso porque a cúpula da Polícia do Rio consistia de pessoas que já tinham feito um curso de especialização que a gente começou aqui em 2000, né, financiado pela Fundação FOR. Então, esses oficiais que se formaram nesse curso de especialização em 2000, né, 13 anos depois, propuseram essa nova estrutura da carreira policial e foram, evidentemente, defenestrados. Né, mas o curso permaneceu, por incrível que pareça, embora ele não valha mais nada.
na profissão, né, de policiais da segurança pública. Esse curso é um curso restrito aos profissionais de segurança pública por exigência do MEC, esse tecnólogo de segurança pública. Quem entrar lá vai ver que tem um asterisco restrito, né, exclusivo para os profissionais de segurança pública. A gente não gostaria que fosse assim, gostaria que fosse um curso misto, mas para ter o curso tinha que ser assim, né? Então, nós criamos o curso de tecnólogo. Ele hoje tem aproximadamente 1.000 policiais, profissionais de segurança pública, inclusive agentes penitenciários, etc., formados, né? E tem também 2.000 alunos cursando, o que mostra que, apesar dele não ter nenhum valor na instituição, né, não ganha gratificação nenhuma, não ganha bolo nenhum, mas que as pessoas querem estudar, querem se informar a respeito de perspectivas distintas, né, daquelas tradicionais do militarismo, né, quer dizer, do combate, né, ao crime, etc., e da dogmática repressiva, que é essa do castigo, da punição e da busca dos culpados, né, esse ato inquisitorial de busca do culpado, né? Eu já sei qual é a verdade, então eu vou buscar o culpado, etc. E hoje o direito também disse que esse curso não tinha sinergia, né, com o curso de direito, e nós saímos de lá e criamos então um instituto, uma unidade de ensino na UF, que tem o mesmo nome da rede, Instituto de Estudos Comparados à Administração de Conflito, mas a abreviatura dela é IAC, né? E que suporta, que vincula todos esses cursos. E recentemente aprovamos, né, em 2019, um curso de mestrado em Justiça e Segurança na área de antropologia também. O que mostra que essa ideia da antropologia, que você pode estudar tudo, ela também se propagou, né, inclusive nas agências, né, de fomento. O curso foi aprovado, né, e está se desenvolvendo, já tem pessoas formadas, né, desde 2019, já está na sua terceira turma esse ano. Inclusive o edital está aberto, né, para esse mestrado. Nós estamos esperando as avaliações, né, que deve talvez acontecer esse ano, né, para poder reivindicar o doutorado, né. Então finalmente, né, eu acho que essas etnografias, né, da aplicação, né, da lei, do funcionamento da justiça e da segurança pública e dos presídios, e das penitenciárias e da polícia judiciária, né, vai permitir que no futuro, né, seja possível pensar em transformações desse sistema que visam aperfeiçoá-lo, né, porque nós saberemos como ele funciona, né, quais são as suas práticas. Como eu disse, que em geral não tem nada a ver com as prescrições doutrinárias normativas, né, abstratas, né. E eu tenho, certamente, né, já tive uma experiência com alunos do Pedro, que foi o Akhenaton, que inclusive me convidou aqui para essa cerimônia, junto com os organizadores da cerimônia, a quem eu agradeço o convite, né, particularmente, que revela competência, né, mostrando que essa presença do Pedro, apesar da sua ausência física, né, da sua ausência material, ela vai se reproduzir, né, e vai se reproduzir ampliadamente, eu espero, e mesmo na sua ausência. Então, isso era o que eu tinha a dizer. Eu agradeço muito a atenção, peço que me desculpem mais uma vez, né, pela minha ausência presencial nesse evento. Espero estar com vocês em breve, presencialmente, né, quando as coisas melhorarem aí, inclusive talvez no ano que vem esse sufoco, né, da ciência e tecnologia, das universidades federais diminua um pouco, né, porque esse governo foi extremamente punitivo, né, para essa área do conhecimento das ciências, todas, né, não só a nossa. Inclusive o CNPq realizou um webinário, né, recentemente, mostrando todas as realizações do NCTs. O nosso vídeo coordenado, dirigido pelo professor Cláudio Salles, está lá no webinário do CNPq, do nosso instituto, junto com outros, né. Eu também fiz uma palestra no dia 7, né, sobre democracia e desigualdade,
onde juntamente com colegas, mais 2 colegas, nós abordamos, né, essa nossa perspectiva sobre a desigualdade e a democracia no Brasil. E também está no webinário, né, e eu espero, então, que eu tenha correspondido, embora remotamente, às expectativas daqueles que me convidaram. E agradeço muito a oportunidade e desejo um bom encontro a todos, muitas felicidades, né? Muito pouca Covid, né? E com isso eu me despeço. Muito obrigado.